Aqui ao vivo, né, com a enfermeira responsável pelo processo de captação de órgãos no Hospital Unimed Piracicaba, Joseline, é isso, né? Joseline isso Aparecida Prata. Isso. Boa noite, Boa obrigado noite, pela presença, viu? O prazer é todo meu de estar aqui para estar falando de um assunto tão importante, né, para a nossa população, que agora, dia 27, foi o Dia Mundial da Doação de Órgãos, né? E eu que agradeço estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do conhecimento. Exatamente. Jô, para a gente poder conversar um pouquinho, né, eu acho que o grande incentivo é a gente pensar, né, nessa possibilidade de um ente querido, um amigo, né, que se manifestar pela doação também. Isso é muito bom, a gente vai falar sobre isso também, mas e ter essa continuidade da possibilidade de salvar tantas vidas, né, ajudando tantas pessoas, né. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O Dia Nacional, então, como a Jô falou, foi agora no dia 27/9, né? Isso. E a gente queria saber, para quem está em casa também, se incentivar e ser um doador também, né? Quais são os tipos de doadores que a gente pode compreender aí na nossa sociedade? Então, Neto, a gente tem dois tipos de doadores, né? A gente fala que tem o doador vivo, que pode ser a doação entre vivos, né? E a gente tem o doador também, que é o de coração parado, que tem a possibilidade de estar doando as córneas, né? A pele e os ossos, que são os tecidos. E a gente tem também aquele paciente que evoluiu com morte encefálica, e aí ele passa a ser para a gente um doador de múltiplos órgãos. Entendi. E aí, quando você fala os dois tipos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós também, né? É sempre se manifestando em vida, junto com a família, alguma coisa por escrito. Como é que eu me torno um doador de órgãos? Então, Neto, antigamente, antes de 2001, como que era feito para você ser um doador de órgãos? Quando você ia tirar o seu RG ou a carteira de habilitação, você falava se você queria ser ou não um doador de órgãos. Porém, naquela época, a gente ainda não tinha tantos profissionais que pudessem esclarecer todas as dúvidas das populações, né? E aí teve uma mudança na lei em 2001, sim, onde hoje o que vale é a autorização familiar. Então, por isso que a gente fala como é importante a gente falar sobre o nosso desejo em ser doador com os familiares. Perfeito. Muito bom. Pois não, Maria, pois não, diga lá. Josi, também queria que você comentasse, né, a respeito um pouquinho, quem pode ser um doador? Qualquer pessoa pode ser um doador? Quais são as restrições? Olha, os pacientes que não podem hoje ser um potencial doador para doação de órgãos são aqueles pacientes com sorologia positiva para HIV, aqueles pacientes com sorologia de HTLV 1 e 2, que é uma doença que ataca o sistema de defesa do organismo, pacientes que estão em sepse, pacientes com tuberculose ativa, pacientes com câncer, exceto o carcinoma basocelular de pele, também o câncer de útero e também pacientes que têm tumores primários do sistema nervoso central, eles podem ser doador de órgãos. Perfeito. E ainda, né, queria que você comentasse também quais, então, são os órgãos que podem ser doados após, no caso da morte encefálica? Na morte encefálica, a gente fala que a gente tem o doador de múltiplos órgãos. Então, a gente pode doar as córneas, os rins, o fígado, o coração, o pâncreas, o intestino, a pele, os ossos, as válvulas. Então, são bastante órgãos com a doação de múltiplos órgãos, né? Com o paciente que evolui para a morte encefálica. Olha que interessante, né? Na doação entre vivos, aí a gente né, pode também estar realizando, aí a gente pode fazer a doação de pulmão, né? Em alguns casos de exceção, é claro. Os rins, a gente também tem a doação de sangue e também temos a da medula óssea. Perfeito. Estamos ao vivo aqui conversando sobre um assunto muito importante, que é a doação dos órgãos. Vamos retomar, eu quero ser um doador, né? Como é que eu me manifesto? Eu queria que você retomasse isso também, para eu me tornar o doador de órgãos. De repente, você está assistindo o programa Piracicaba agora, né, gente, sobre esse assunto. Olha, eu quero me tornar. Como é que eu faço? Como é que eu me manifesto? Como é que eu tenho que proceder para ser um doador de órgãos?
Então, Neto, a gente precisa estar falando sobre esse desejo com a família. Eu falo que essa conversa nunca é agradável, porque a gente vai estar falando de morte. Em que momento que eu converso com a família sobre o meu desejo de ser doador de órgãos? Naquele domingo, a gente faz um almoço, um churrasco, num jantar com as famílias, com os amigos. Sim. Então, é nesse momento que eu declaro para o meu familiar que eu quero ser doador de órgãos. Porque o que vai valer não é o meu desejo, é o que a família vai falar para mim no momento da entrevista. Então, e isso também eu acredito que ajuda muito as famílias. Quando chega um paciente para mim lá com morte cefálica, onde eu vou fazer uma abordagem familiar, e a família já tem esse consentimento que o familiar queria ser o doador, Sim. isso daí facilita muito o processo. E eu acredito que até traz um pouco de tranquilidade para a família, porque você acaba jogando uma responsabilidade para eles se você nunca abordou esse assunto com eles, né? Então, tipo, será que ele queria? Ele nunca comentou isso comigo em vida. Então, se você conversa com a família sobre esse assunto, você já é bastante caminho andado para a gente da comissão. Né? Que é o desejo, né? Que é o desejo de ser doador. Muito bom. Pois não, Maria, diga lá. Neto, as perguntas estão chegando, a pessoa ainda não me disse o nome, mas ela quer saber o seguinte, você comentou já um pouco, né, Josi, a respeito de quem pode ou não, é a Vera. Acabou de me dizer aqui, a Vera quer dizer, boa noite, Neto e toda a equipe do programa, eu tenho diabetes, eu posso doar órgãos nesse caso? Então, aí a gente precisa ver se essa diabetes está controlada, né? Okay. Então, assim, é claro que qualquer pessoa pode ser doador de órgãos, exceto aqueles motivos que eu te falei. Às vezes a pessoa tem uma hipertensão, às vezes ela tem uma diabetes, mas é descompensada. Mas a gente consegue outros órgãos, às vezes não o pâncreas, por exemplo, que no caso dela. No caso dela, se ela tivesse, por exemplo, uma condições onde ela tem a parte cardíaca, o coração bom, o pulmão bom, né? O rim bom, então a gente consegue, não o pâncreas, mas os outros órgãos, a gente consegue estar fazendo a captação. E se ela conseguir vir a controlar, né? Deseja ser uma doadora e conseguir vir a controlar, ela vai poder doar ou depende do histórico? Depende do histórico, porque daí quem decide se, por exemplo, vai para uma doação, se o pâncreas, por exemplo, tem condições de ser doado ou não, é a central de transplantes. Não é a gente, também não é, por exemplo, a equipe médica que está na UTI que decide que é tipo, ele está descartado para doação. Em momento nenhum a gente pode fazer isso. Quem decide é a equipe. Quando a gente tem um doador de órgãos lá na UTI, então a gente passa todos os parâmetros do paciente. O peso, a altura, se ele está com medicação para manter a pressão, se ele tem alguma sorologia, então, a tipagem sanguínea. Então, a gente pega toda a histórica daquele paciente, manda para a central de transplante, a central de transplante dispara para as equipes, e aí eles decidem se eles vão querer ou não. Mas aí, por exemplo, às vezes, no caso de diabetes compensada, se a gente não consegue o pâncreas, a gente tem a oportunidade de outros órgãos para ser captados. Agora, esses protocolos é feito pela equipe também, para a gente entender, né? Como você falou, vai passar todo por uma triagem, uma investigação. Isso. Esse acompanhamento, uma curiosidade que eu tenho, ele já é feito, por exemplo, vamos pensar numa situação, né? Hipoteticamente falando, assim, uma pessoa, ela deu entrada, ou, enfim, né? Olha, ela é um potencial, sim, doador. A equipe aborda os familiares, a manifestação. Como é que eu sei que uma pessoa que está, vamos colocar dessa maneira, ela foi internada e ela olha, nesse momento, ela é um potencial doador, né? A situação levou para as condições levaram para essa situação. Quem faz essa abordagem? Quem conversa se a família não se manifesta, por exemplo? Aí, quando chega, por exemplo, um paciente onde eles têm critérios para abertura do protocolo... Exatamente. Aí, automaticamente, é acionada a CIDOT. A CIDOT é uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplantes. Então, a gente é uma equipe. Quem faz parte dessa equipe é fisioterapeuta, tem enfermeira, médico intensivista, médico neurologista. Então, essa equipe é acionada. Então, a gente vai no local dessa UTI, porque o paciente ele tem que estar na UTI. Certo. A gente faz toda uma avaliação e aí o médico ele abre o protocolo. Não é qualquer médico, é um médico capacitado para abrir o protocolo. Certo. Então, e a lei é muito rigorosa com relação a isso. São, na verdade, 3 médicos que realizam o teste, são 3 etapas que a gente faz, né? E aí, depois que é feito e confirmada a morte encefálica, a gente chama as famílias. Perfeito. E aí vai eu, como eu sou responsável pela CIDOT, a psicóloga e o médico para poder estar falando sobre o diagnóstico, né, que foi fechado como morte encefálica, e aí a gente introduz
a entrevista familiar. Entrevista. Agora, mesmo que a pessoa, essa abordagem acontece também, se a pessoa ela não se manifestou, né? É isso que eu queria entender. Essa equipe ela já está pronta para também conversar com a família. Olha, será que poderia ser? Será que a família concorda? Ou a pessoa tem que se manifestar de fato? Porque de repente aconteceu uma situação, a gente tem ali uma pessoa que está internada, como você falou, está na UTI nessa situação. Olha, ela mas ninguém falou sobre isso. A equipe também aborda a família para conversar sobre isso? Abordamos. Na verdade, Neto, a gente só vai saber se a família é a favor da doação ou não, e a gente só toca no momento de doação depois que é feito todos os protocolos. Perfeito. Mas até então a gente não sabe se essa família vai doar ou não. Mas nós somos capacitados, independente se a família vai falar sim, eu quero, porque ele já falou para mim que queria ser, ou não, para a gente poder estar fazendo abordagem com essa família. Quer fazer a pergunta? Tem participação? Vamos lá, gente. Tem participação. Aliás, você está chegando agora. Está conosco aqui hoje a Josilene Aparecida Prata. Ela que é enfermeira responsável pelo processo de captação de órgãos do Hospital Unimed Piracicaba. A gente está falando porque dia 27 de setembro foi o dia, né, da doação de órgãos. Então, hoje a gente está repercutindo aqui. Você já comentou um pouquinho, mas só para reforçar, a Solange está querendo saber, né? Só avisando a família pode doar ou tem que estar registrado algum documento? Tem que deixar no cartório? Como que funciona, Josi? Não, hoje não está valendo mais isso. Então, hoje não precisa deixar nada registrado em cartório, nada anotado no papel. Certo. O que vale hoje é a autorização da família. Então, daí você precisa avisar a sua família. Esse é o único método para você se tornar um doador de órgãos. Olha, outra pergunta também que eu acho que é interessante, né? Você em casa depois deve estar pensando, a pessoa, ela foi conversar, a família, ela não havia se manifestou, a família está ali, sim, total, vamos doar, é o desejo desse ente querido. Os órgãos ficam em Piracicaba ou não? Para onde vai? Como é que para quem vai os órgãos, né? Como é que funciona isso para quem está em casa entender? Porque às vezes é bom a gente falar sobre isso, a gente fala sobre ser doador, mas temos que entender também como é o processo das pessoas que vão receber esses órgãos. Quer dizer, a gente fala, a Unimed está abordando, como a equipe da Unimed, provavelmente vai ficar aqui em Piracicaba. Então explica para nós como que é isso. Neto, a lista de transplantes ela é única, né? No Brasil inteiro. Só que daí eu tenho, por exemplo, os órgãos que a gente fala que é de isquemia, que a gente precisa transplantar esses órgãos rápido, que é o caso do pulmão e do coração. Perfeito. A princípio, toda vez então que tem esse doador, eu disparo isso para a central de transplantes e isso é colocado num sistema, num cadastro, e aonde é liberado todos os pacientes que têm a compatibilidade com aquele paciente, né, com aquele doador. E aí, esses órgãos a central começa a distribuir esses órgãos. Ele fica em Piracicaba? Não necessariamente em Piracicaba. Ele vai conforme a sequência da lista. Há uma lista de espera, existe né? Existe uma lista de espera. Compatível, olha, todos esses que estão esperando são compatíveis, está aqui, esse já está há mais tempo, então ele tem a prioridade para receber. Exatamente. E aí a lista roda a nível estadual, a princípio, porque daí eu não tenho como fazer uma logística, exatamente, por exemplo, tirar um órgão em São Paulo e transplantar, por exemplo, um coração em Manaus. Eu não consigo fazer todo esse transporte, né? Então ele começa a gerar nos locais mais próximos. Apesar de ser uma lista única, ele dá primeiro ali a nível estadual. Então, quem é aquele receptor que é mais compatível com relação às medidas antropológicas, que é o peso, a altura, a compatibilidade sanguínea, né, a parte imunológica. Então, isso é gerado no sistema, né, da central de transplantes, uma lista de compatibilidade. Ô, Jo, então hoje nós temos uma lista nesse sistema, onde tem todas essas informações. Toda pessoa que hoje precisa de um órgão, ela está naquela lista. Exatamente. Perfeito, aí, por exemplo, se tem um paciente que não tem a mesma compatibilidade, Neto, ele nem vai aparecer naquela lista. Ele só aparece na hora que você digita lá as pessoas mais compatíveis. E aí eles vão chamando com sequência. Ô, Jo, imagina a felicidade que é de um ato de amor e doação de órgãos, mas que é um ato de amor. Um ato de amor, você em vida, você avise a sua família, porque, gente, né, chegou a hora, né? A gente crê muito nisso. Chegou a hora. Você dar esse ato de amor, que é doar todos os seus órgãos. Você imagina quando a pessoa está nessa lista e recebe a informação. Olha, temos um doador compatível. Gente, acho que isso não tem como, né? Acho que nem se
pensar na para a emoção família, para aquela pessoa que está ali tentando ter uma vida, né? Exatamente. Chegar essa informação, olha, um doador da cidade de Piracicaba, sei lá, está doando lá para a cidade de Mariporã. Então, você é compatível, está na lista, você vai receber esse coração. Exatamente. Gente, não tem... Não tem como. E assim, eu falo que eu estou lá no hospital e eu represento as 45.664 pessoas que estão na fila de transplantes. Então, e cada doação não tem como se emocionar. Não tem. Porque cada família é diferente. Às vezes tem aquela família que, a primeiro momento que você vai abordar, ela, nunca falou sobre isso. E aí você começa a conversar, mas como que era o seu João em vida? Fale para mim. O seu João, ele era super bem, ele adorava fazer o bem para as pessoas. Nossa, mas o que você acha, né, da possibilidade, porque a gente dá a possibilidade de ajudar outras vidas, né? E aí a pessoa começa a pensar, né? Mas já tive abordagem que, na hora que eu falei assim, sobre a doação de órgãos, a família falou, claro, mas claro que eu vou ajudar. Olha só. É isso que ela queria. Eu vou fazer a vontade da minha filha. E então daí é uma outra emoção. Sim. Então, toda entrevista eu falo que ela é única. Ela é única, né? E eu falo que a doação de órgãos, ela é um ato nobre que salva vidas. E que dá oportunidade, às vezes, para aquele pai que vai ver o filho nascer, um vô que vai ver um neto casar. Então, porque, tipo assim, não é que a gente quer que as pessoas morram, Neto, não é isso, mas é que diante de uma possibilidade, tipo assim, de um diagnóstico que não tem mais o que fazer, que a morte encefálica é isso, né? Então, por que não ajudar as outras pessoas? Né? Dar oportunidade de viver mais para as outras pessoas. Ser ajudadas, né? Quantas pessoas? Então, numa doação hoje, você pode ajudar de 8 a 10 pessoas. A gente faz a captação de órgãos desde 2006, lá na 2016, no Hospital Unimed, e a gente já tirou 25, já ajudamos 25 pessoas. Olha só. Né? Então, você começa a ver, nossa, quantas vidas. Às vezes, não dá para doar muita coisa. Às vezes, tem paciente que, às vezes, tem algum problema ou num fígado, mas deu para doar o rim. Mas você fala, nossa, já tirei 2 pessoas da hemodiálise. Da hemodiálise, então, quando eu vou deitar para dormir, eu falo, nossa, eu acho que hoje eu ganhei o dia, porque eu salvei vidas. Né? Eu acho que é isso que é... Ô, Josi, a gente sabe, né, que como em todas, o conceito da Unimed é um atendimento multidisciplinar, diferenciado, né, olhando para as pessoas aí com um olhar de afeto. E eu queria que você comentasse também, a gente tem até uma imagem aqui para mostrar, que vocês fazem com que esse momento seja ainda mais especial, né? Existe quase que um ritual que acontece, né, Josi? Conta pra gente dessa foto aqui. Exatamente. Isso daí foi um projeto que eu e a Marisa, da coordenadora da UTI, que me ajuda muito com relação a esse processo, e a minha amiga Julie, fisioterapeuta. A gente queria dar uma lembrança para aquela família que aceitou a doação de órgãos, né? E daí, tipo, o que eu poderia dar para uma família? Então, a gente começou a pensar. E eu falei, vamos fazer um corredor, vamos chamar todas as pessoas dessa família que está doando. Quem que você queria que tivesse ali naquele momento em que ele fosse para o centro cirúrgico? 10, 15 pessoas? Então, vamos pôr então as 10, 15 pessoas no corredor. Legal. E é nesse momento que a gente passa com esse doador na maca, e é onde a gente aplaude como forma de gratidão. E no final, bem na porta do centro cirúrgico, a gente entrega essa caixinha, que é quando a saudade bater. E aí, na hora que a família abre essa caixa, tem um pendrive, onde a gente grava os últimos batimentos cardíacos do doador. Então, é para ele poder saber que ele não morreu. O coração dele bate em outra pessoa, em outra vida, sabe? Acho que era isso que a mensagem que eu queria passar para eles nunca pensar que não, acabou ali. Não acabou, ele está vivo, só que ele está em outro lugar. Né? Então, foi um projeto nosso aí que deu certo e toda a família que pega chora e não tem como se emocionar. Eu fiquei arrepiada, emocionada aqui com essa história. Muito legal. Josi, parabéns. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns pela atitude. A gente pensa que você escolheu uma profissão muito bonita, né? Que é salvar. Ai, Neto, Ficou. olha.
As pessoas também estão emocionadas aqui, né? Deixa eu só posicionar direitinho, Bruno, para você abrir. A Solange, né, comentando, ela diz que bom seria se todas as pessoas já deixassem isso falado, né, para os seus familiares. Talvez não existiria essa fila de espera, né, Josi? Exatamente. Que lindo, deve ser emocionante. Ficamos todos emocionados aqui com esse depoimento. Deve ser lindo mesmo. Parabéns. Obrigada. Parabéns, parabéns. Né, eu já falei aqui, falo de novo, eu sou doador. Né, sempre falei isso. Você já falou com a sua família? Já, minha família tá ali, ó. Ela tá ali, ó. Eu também já falei. Já falou, já falamos também para os pais, para os familiares. Acho que é isso, né? A gente tem que ter sempre o motivo dessa, e você falou dessa continuidade, né? A gente preza muito por isso, por ter uma continuidade. Hoje está difícil de falar, tá difícil. Mas ter uma continuidade naquilo que você faz, naquilo que você acredita, e ser um doador é o ápice. Então temos que ser. Eu acho que as pessoas se todas as pessoas pensassem assim, Neto, e se fosse comigo? E se fosse com alguém da minha família? Exato. E se você estivesse ali esperando um telefone tocar, né, o tempo inteiro? Então, acho que as pessoas deveriam pensar nas outras, Sim, né? sim. Não querer ser egoísta. Então, vamos ajudar, vamos salvar vidas, né? E eu sei que existe aquele momento em que eu tenho uma família dos doadores que estão chorando, mas eu tenho uma outra família que está super feliz porque tocou o telefone, olha, chegou. Sim, é sua claro. vez. Meu Deus. Né? Meu Deus. Vamos para o hospital. Então, e ter aquela oportunidade de viver, eu falo que quando a pessoa que recebe um órgão, ela renasceu de novo, ela ganhou de vida de novo. Ó, Josi, eu acho que a sua vinda aqui hoje foi providencial. Já vi que tem um monte de gente escrevendo, a partir de hoje sou doador, né? A partir da sua explicação. A Rose está aqui também dizendo, doar órgãos é o mesmo que reciclar a vida. Olha que bonito, né? Esse conceito que a Rose criou. No momento de doar, podemos transformar em alegria a vida daquele recebedor. Muito boas explicações. Eu acho que a partir dessa sua participação aqui, Josi, teremos muito mais doadores, pelo menos Piracicaba e região. É o que a gente espera. Josi, obrigado, viu? Obrigado pela sua presença. Eu. Parabéns a todos responsáveis por essa atitude. Também vocês fazem à frente mesmo. É difícil, né? Que vocês estão ali tratando, vocês estão, né, lutando pela vida das outras pessoas e lutando à distância também, né? Quando vocês estão lutando por uma pessoa que vai receber, nossa, do outro lado do estado de São Paulo, às vezes do outro lado do país, sem ver a cara, mas agindo com muito coração. Então, parabéns, viu? Com certeza, obrigada, viu? Posso deixar um recadinho Claro. pro pessoal? Por favor. Bom, então, para quem... Essa câmera do meio aqui, ó. Então, para quem tem, né, esse desejo de ser o doador, então converse com a sua família, né? Converse com a sua mãe, com seu pai. Eu sei que não é um momento assim, né, um assunto muito gostoso de se falar, mas tenha certeza que vai ajudar muito. Só o fato de você falar que você quer ser um doador de órgãos. Bom, seja um doador de órgãos, salve vidas. É isso daí. Obrigada. Obrigado, viu? Unimed Piracicaba, aqui no programa Piracicaba Agora.